Alexandre de Moraes acabou de derrubar o canal no YouTube meu, que estava retransmitindo toda essa audiência aqui no Senado, tá? Ele acabou de derrubar, nesse momento, o pessoal que está trabalhando lá para retransmitir, levar essa informação para o povo. Moraes seguramente acabou de derrubar o canal no YouTube. Só Ele vai derrubar o de todo mundo, então, Como diria o Galvão Bueno, sentiu. Isso aí é a prova. Ele quer calar o senhor. E o senhor está fazendo um trabalho espetacular. O Brasil recomeça hoje através do seu testemunho e das provas que o senhor está demonstrando aqui. E isso mais, claro, que é uma perseguição. Ele acabou de derrubar o canal no YouTube, ao qual era exclusivamente para retransmitir essa audiência para todo o povo brasileiro. Ou seja, então, essas pressões, ameaças e tentativa de silenciamento partiram de Alexandre de Moraes. Exatamente. Ele me persegue, ele tenta me calar, mas ele não vai me calar. Nós falamos muitas vezes que caiu a República. Eduardo Talhaferro demonstrou que não existe mais República para cair. Na verdade, o que nós podemos fazer com essas informações é derrubar a ditadura. Precisa ficar claro. Quando ele mostra, e aí depois nas minhas perguntas vou ter a oportunidade de fazer, que houve inclusive meios de comunicação envolvidos, possivelmente, para incriminar e prender pessoas inocentes. Quando ele demonstra que Alexandre de Moraes mandou forjar provas e inserir retroativamente, e comprova com os originais, com aquilo que está mantido na sua integralidade, na sua integridade. Teremos, obviamente, de verificar todas as informações, mas estão aí nas mãos do senador Magno Malta, inclusive, cópias de conversa de WhatsApp, e nós fomos apresentados aos documentos salvos no computador. E quando, e talvez esse seja a cereja do bolo, creme de la creme, o pior de tudo, quando o senhor Eduardo Talhaferro mostra uma conversa de WhatsApp com o Paulo Gonet, procurador-geral da República, no seu aplicativo pessoal, denunciando pessoas diretamente, se comprova que tudo isso é mais do que uma farsa. É uma forma de perseguir opositores e corroer a democracia. E no mesmo momento em que ele diz tudo isso e apresenta ao mundo, é retirado do ar o seu canal do YouTube, se comprova mais uma vez que Alexandre de Moraes não tem limites, não tem escrúpulos e vai atrás de qualquer um que o desafie. Por isso, concluo, senhor presidente. Saindo daqui, vou à reunião de líderes e peço escusas aos colegas por ter pedido esse minuto antes, que talvez não terei a oportunidade de fazer perguntas depois. Mas vou, junto com a liderança da oposição, exigir do deputado Hugo Mota que instale a CPI do abuso de autoridade, porque nós já estamos denunciando isso há anos, e que não permita que nada mais aconteça nessa Câmara dos Deputados, nem aqui no Senado da República, antes que votemos o impeachment de Alexandre de Moraes aqui e se instale a CPI do abuso de autoridade lá. Nesse momento, senhor Flávio Bolsonaro, o seu pai está sendo julgado num dos julgamentos mais abomináveis da história do país, de qualquer país democrático ocidental. E o que me chamou a atenção é que o seu pai está prestes a ser condenado, e nós sabemos disso, pela delação de um ex-assessor dele. Um ex-assessor dele que não apresentou nenhuma prova, que foi torturado e que teve a família dele ameaçada caso ele não cantasse ou não cantasse exatamente como Alexandre de Moraes queria. Curiosamente, nesse momento, nessa audiência, nós temos aqui também um ex-assessor. Um ex-assessor do Alexandre de Moraes. Aí eu pergunto, Eduardo, o senhor sofreu alguma ameaça para que, se você não falasse o que você está falando hoje, a sua família seria presa? O senhor sofreu alguma ameaça de prender o seu pai, sua avó, sua mãe, sua filha, se você não falasse o que você está falando aqui hoje? Ou o senhor sofreu ameaças ou o contrário? Que se falasse a verdade, sofreria as consequências. Então chama a atenção, senador Flávio Bolsonaro, que o seu pai pode ter a vida destruída na mão do Alexandre de Moraes por uma denúncia sem provas de um ex-assessor. E aqui nós temos um ex-assessor com toneladas de evidências sendo mostradas ao vivo para o Brasil inteiro ver, mas que a justiça ignora. E são denúncias graves, denúncias que apontam para a violação do Estado de Direito, né? O devido processo legal parece, diante das evidências que foram apresentadas aqui, ser peça de ficção para alguns magistrados. Mas a pergunta, eu não vou me alongar na fala, porque já foi esgotadas aqui as perguntas e muitas evidências foram apresentadas. Mas eu queria fazer uma única pergunta ao Eduardo Talhaferro. Diante das evidências, diante das provas, diante da convicção de que ilegalidades foram cometidas, crimes foram cometidos, eu pergunto a Vossa Senhoria, houve o encaminhamento dessas provas a alguma autoridade
do Ministério Público, da Polícia Federal? Houve a formalização de denúncia em relação a isso ou é apenas a divulgação de parte desse conteúdo que está em posse de Vossa Senhoria? Senador Marcos Rogério, infelizmente isso não pode ser feito justamente porque tanto a Polícia Federal quanto a Procuradoria-Geral da República estão contaminadas. A Diretoria de Inteligência Policial em Brasília, ela serve a Alexandre de Moraes. Ela é exclusivamente uma servidora de Alexandre de Moraes. E como fazendo uma denúncia na Procuradoria-Geral da República, vendo que, inclusive a minha denúncia é totalmente fundamentada em algo inacreditável, inexistente. Então a gente não tem como fazer, justamente por conta desses dois órgãos não serem mais, dentro do nosso país, órgãos sérios. Eu estou perguntando isso, senhor presidente, porque muitos recortes estão sendo divulgados pela imprensa brasileira e até por canais internacionais, mas seria importante, mesmo que não haja nenhuma providência tomada por aquele que é o titular da ação penal, mas é importante que se formalize essa denúncia. Vossa Excelência está, como presidente de uma comissão, recolhendo esse material, vai se reunir com a advocacia do Senado Federal para verificar quais são os canais próprios, legais, para encaminhar esse acervo probatório, mas eu estou fazendo esse questionamento porque, embora com as afirmações feitas de parcialidade ou de uma espécie de associação, nesse método de investigação, hoje nós estamos diante de uma situação onde o Ministério Público Federal está apequenado, porque o papel de investigador, o papel de acusador, o papel de julgador, de executor de pena, está concentrado numa única figura, numa única pessoa, em afronta ao chamado devido processo legal. Mas, dentro da separação dos papéis, é papel do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, investigar esse tipo de denúncia. Eu entendo que seria importante, mesmo com as considerações feitas por Vossa Senhoria, que esse conteúdo fosse encaminhado à Procuradoria-Geral da República, porque em algum momento alguém vai responder pelo que fez e pelo que não fez. Agora, se esse material não chega lá, ninguém pode ser acusado de prevaricação ou de qualquer outra coisa. Só vamos ver agora a melhor forma de formalizar isso, porque isso vai ser protocolado a princípio, se for essa orientação jurídica aqui, inclusive pedir a suspensão do julgamento que está acontecendo no STF neste momento, porque, em se comprovando tudo isso aqui, para mim está muito claro, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, a não ser cancelar todo esse processo. Bom, está reaberta a sessão para que possamos passar diretamente aqui das deliberações, até por causa do horário, para que não invadamos o horário do plenário. Então, quero colocar aqui em deliberação nessa comissão os seguintes encaminhamentos. Em primeiro lugar, a elaboração de um relatório com as denúncias trazidas aqui pelo senhor Eduardo Tagliaferro, em especial quanto à fraude processual de Alexandre de Moraes e quanto à atuação fora do processo do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e esse relatório ser encaminhado ao presidente do Supremo Tribunal Federal para que analise as denúncias e também avalie a possibilidade de suspensão do julgamento em curso, nesse momento, na ação penal dos réus do Rio de Janeiro. O encaminhamento também desse relatório ao presidente do TSE, ao presidente do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ao Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse é uma primeira deliberação. A segunda deliberação, vamos votar em bloco, é a disponibilização de todas as provas trazidas pelo senhor Eduardo Tagliaferro a todas as defesas dos réus do Rio de Janeiro, para que entrem em contato oficialmente aqui com a Comissão de Segurança Pública do Senado, mediante a identificação, para que isso possa ser disponibilizado, para que esses advogados tomem as providências que acharem cabíveis dentro de cada processo dos seus defendidos. Em terceiro lugar, encaminhar ao governo italiano um pedido
de proteção ao senhor Eduardo Tagliaferro, que se encontra nesse momento nesse país, na Itália, para que preserve-se a vida, a integridade física dessa importante testemunha que está se sentindo ameaçado, como aqui publicamente exposto, e também um pedido aqui ao governo brasileiro, ao Ministério da Justiça, para que garanta também a integridade física dos seus familiares que estão aqui no Brasil. Em quarto lugar, encaminhar também esse relatório ao governo americano para que tomem ciência de mais violações aos direitos humanos por parte do ministro Alexandre de Moraes, para que oficialmente tenham ciência de mais acusações graves contra o senhor Alexandre de Moraes e também o senhor Paulo Gonet, já que também participou, segundo aqui as denúncias, desse verdadeiro conluio para uma condenação completamente, com atuação fora do processo dos casos trazidos aqui já evidenciados, mas eu acho que é importante que isso tenha uma consequência, porque situações como essa podem ter acontecido dezenas, centenas de vezes, já que se trata de um processo físico em que foi provado aqui que não tem como se atestar se esse processo pode ter sido manipulado em outras ocasiões também. Então, coloco em deliberação aqui essas questões trazidas. Os senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Então, aprovado por unanimidade. Peço aqui a Secretaria da Mesa e as assessorias jurídicas dos parlamentares, né, que comecem a tomar as providências para que isso seja concretizado. E também é preciso colocar em votação aqui a realização de sessão extraordinária para amanhã, não, da Comissão de Segurança, ou só convocar? Só convocar também amanhã, na parte da manhã, vamos informar os horários aqui para uma reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública para tratar da continuidade dos próximos atos, até porque as assessorias jurídicas estão conversando qual o melhor instrumento legal para que haja uma ação coletiva, tanto no Supremo quanto no TSE ou no Ministério Público Federal, com a melhor forma de oficiar, comunicar de maneira legal para que essas provas possam ser aproveitadas e as providências possam ser tomadas. Então essa é uma coisa que está em análise, não está em deliberação aqui, mas está em análise por todas as assessorias jurídicas. E vamos então amanhã, nessa sessão extraordinária, tratar da continuidade também disso. Então vamos dar continuidade aqui à nossa audiência enquanto o plenário não começa. Um próximo senador inscrito para fazer os questionamentos ao senhor Eduardo Tagliaferro, que já está aqui de volta conosco ao vivo. Senhor presidente, só pela hora. Eduardo Tagliaferro falou em primeira mão que todo o material já está entregue às autoridades americanas. Aproveitando o momento aqui, eu preciso falar um fato de extrema importância. Todo o material apresentado a essa comissão, todo o material que eu tenho comigo já foi entregue às autoridades americanas para que elas tomem as devidas providências com relação ao Supremo Tribunal Federal, a Alexandre de Moraes e a Procuradoria-Geral da República. Então, os Estados Unidos já têm, as autoridades americanas já têm a posse desse material. Para acusar, no caso aqui, ele está acusando, ele é testemunha, ele está testemunhando contra Alexandre de Moraes, contra a PGR, que no caso é quem acusa, né, o Ministério Público, e o TSE. De informática, onde a gente consiga, só de bater o olho, entender quem é o personagem e qual o relacionamento dele com história, entendeu? Então, se o senhor olhar aqui, ó, você vai ver que esse... Pessoal, boa noite, aqui na Itália noite. A sessão está suspensa por um tempo, a gente já volta daqui a pouco, né? Acho que vocês estão acompanhando, vendo aí as denúncias feitas. Para aqueles que duvidaram de mim, para aqueles que diminuíram, acharam que eu não tinha nada, tá aí estão as provas. Só que eu dou as provas para as autoridades corretas, para que surtam efeito. E mais uma vez se prova que eu tô correto, que eu tenho tudo certinho, porque vocês viram, Alexandre de Moraes derrubou o canal do YouTube ao qual eu estava retransmitindo a audiência, né, na Câmara, no Senado. E vamos lutando, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo.
e não vamos desistir nunca, nunca. Eu peço cada vez mais o apoio de vocês, que compartilhem, que ajudem dentro do que puderem, porque agora a luta já tinha começado, mas agora a luta é brava. Agora é briga de leão, tá bom? Fiquem com Deus, daqui a pouco eu tô de volta lá. É isso aí, meus amigos. Então você acabou de ver essa opinião de Paulo Figueiredo, contando tudo que está para acontecer no Brasil, se cada dia mais aumentar esse totalitarismo que vemos aí do judiciário. Cada dia mais nós vemos aí as arbitrariedades aumentando e mais, né? Foi reduzida aí a pena do Marcos Duval, né? Na verdade, tiraram as medidas cautelares dele, tiraram a tornozeleira, devolveram as redes sociais, devolveram o salário, mas indiciaram ele em levantaram, fizeram uma nova denúncia contra o Marcos Duval, dizendo que ele estava, então, obstruindo a investigação da questão do falso, né? Falso golpe, né? Investigação do falso golpe. E também que usou os filhos do Oswaldo Eustáquio, usando os menores, né? Para poder fazer fake news